Prontinho. Bom, gente, a segunda aula de química dessa semana. Espera só um pouquinho. Aqui. Prontinho. Na segunda aula dessa semana, gente, a gente vai começar o estudo de estrutura atômica. Deixa eu só virar aqui a câmera para vocês. Aqui. Prontinho. Bom, essa segunda aula da semana, que seria a gente está começando a segunda frente, é aquela frente que eu havia comentado com vocês, que a gente vai trabalhar muito mais a parte de estrutura. Desde a estrutura do átomo, a gente começa nessas primeiras duas aulas, duas ou três, se não me engano, passando pela parte de ligação química, formação de moléculas, depois o estudo das substâncias, tanto orgânicas como inorgânicas, tá? E aí o raciocínio é começar do menor para o maior. Então eu começo falando, a gente começa tentando entender qual que é a dinâmica que rege a organização dos átomos, e depois a gente entra nas estruturas mais complexas, que são as moléculas. Então, qual é o objetivo dessas três primeiras aulas? É fazer uma espécie de linha do tempo para destacar algumas descobertas que, para o contexto da química, foram importantes. A gente sabe que para você poder entender processos químicos, desde uma ligação química até uma reação química, você precisa entender como funciona a dinâmica atômica, quais são as leis que regem o funcionamento do átomo. Só que esse processo de descobrimento da estrutura do átomo, ele obviamente não aconteceu do dia para a noite. Então, o nosso objetivo, ao falar em modelos atômicos, é destacar algumas descobertas que foram, para nós, importantes na compreensão. Peraí. Impressionante, né? Peraí, gente, eu vou resolver um problema aqui, tá? Entra aí, velho. Dá uma baixadinha no som, Doni. Só dá uma baixadinha no som. Uma baixadinha no som. Ah, tá. Gente, alguém podia baixar o som lá da sala, por favor? Hã? É que eu tô em aula. Voltou. Alô? Pronto. Alô? Chegou, eu resolvi. E eu ainda tô com a voz meio rouca. Bom, então vamos voltar à história dos modelos. A ideia é destacar dentro de cada um dos modelos aquelas informações que são mais importantes para a gente poder entender a dinâmica dos átomos. Antes da gente falar dos modelos, eu gostaria de falar um pouquinho dessa expressão modelo que a gente usa muito na física e na química. Modelo. Modelo, o termo modelo que a gente usa nas ciências se refere a uma teoria que, obviamente, já foi comprovada, que procura explicar um determinado fenômeno. Então, por exemplo, quando a gente estuda física, a gente estava estudando agora há pouco aí, vetores, movimento, todo estudo de movimento na física, ele é feito a partir do modelo proposto pelo Isaac Newton. O conceito de força, o conceito de aceleração, é a proposta do modelo clássico de partículas da física. Na química, para eu poder entender um átomo, eu preciso criar uma teoria. E ao longo do tempo, muitas das teorias foram criadas para tentar explicar o átomo. Dentro de cada teoria, a comprovação científica ela é feita a partir de experiências. Então, se eu quero provar uma teoria, eu preciso
de uma experiência que seja capaz de afirmar aquilo que eu estou provando, que eu estou tentando propor. Então, dentro dos modelos, a gente pode dizer que existe uma teoria comprovada experimentalmente acerca de um fenômeno. Um fenômeno. Tá? O modelo ele só é considerado por uma comunidade científica, o modelo ele só é tido como verdade por uma comunidade científica se eu consigo experimentalmente comprovar aquela minha teoria. E é justamente o experimento que muitas vezes nos interessa dentro desse contexto. A preocupação sobre o que é a matéria, a preocupação sobre como a matéria se organiza, a preocupação sobre do que a matéria é feita, é uma preocupação que vem lá dos gregos. No entanto, antes eu não tinha uma teoria que tentava explicar. As teorias que a gente tinha eram teorias mais filosóficas do que experimentais. A gente só foi conseguir elaborar modelos atômicos a partir do momento que a ciência se estruturou como uma área de conhecimento. Porque assim, gente, na Idade Média, na Grécia Antiga, não existia cientista, não existia matemático, existiam filósofos. E os filósofos estudavam coisas das mais variadas áreas. Essa ideia de que a química se tornou uma ciência, ela veio só depois da Idade Média. Então, os primeiros modelos cientificamente provados, eles vêm do século XVI, XVII, XVIII, teorias que tentavam explicar a estrutura da matéria. O primeiro modelo famoso, que a gente pelo menos ouve falar, é o modelo proposto por Dalton, o modelo de Dalton. O Dalton foi o primeiro cientista que tentou elaborar uma explicação científica sobre a estrutura do átomo. Né? Vale lembrar o seguinte, tá, gente? Na época do Dalton, a gente está falando do final do século XVIII. Era só um pouquinho. Nós estamos falando aqui do final do século XVIII, começo do século XIX. Os cientistas ou os químicos, os físicos, já sabiam que a matéria era formada por partículas menores ou já tinham essa noção, mas não se sabia nada sobre a estrutura do Dalton. O Dalton era um cara que gostava muito de fazer experiência no laboratório. Ele gostava muito de, por exemplo, pegar substâncias como a água e decompor em hidrogênio e oxigênio. Muitas técnicas de produção de substâncias, de síntese, foram desenvolvidas por esse cara. Então, ele era um químico experimentalista. E durante os experimentos, ele começou a perceber algumas características nos resultados que permitiram que ele construísse uma ideia do átomo. Essa ideia do átomo ela é uma ideia bem, como é que eu posso dizer, rudimentar. Até porque o Dalton não tinha muitos aparelhos para poder fazer experiência. A eletricidade nem existia direito aqui ainda. Então, para o Dalton, quais eram as características dos átomos? Eu vou resumir em alguns postulados aqui para a gente. Ele dizia que os átomos, de fato, eles eram maciços, indivisíveis e permanentes. Ele acreditava naquela concepção dos gregos, né, que era uma concepção bem mais antiga, de que a matéria ela tinha um limite na sua divisibilidade. Quer dizer, se eu pegasse um corpo material qualquer e começasse a quebrar ele em pedaços, deveria haver um limite para isso. E esse limite era aquilo que os gregos chamavam de átomos. Tá? Então, essa ideia de átomo, gente, ela é uma ideia bem mais antiga do que a do Dalton. Tá? Ela é uma ideia mais ou menos do século IV a.C. Tá. A ideia do átomo maciço é aquilo que a gente costuma, de maneira meio tosquinha, né, dizer que o modelo do Dalton era o modelo da bola de bilhar.
É uma analogia para dizer para a gente que o átomo de fato é uma estrutura maciça, ele não tem espaços vazios. Uma coisa muito importante, que é uma ideia que é antiga, mas que a gente usa até hoje, é de que o átomo é uma estrutura permanente. O que isso quer dizer? Para todos os efeitos, o átomo sempre existiu. Ele não é criado e nem destruído. Ele só está lá, na natureza. Ok? Beleza. A ideia da indivisibilidade do átomo, ela permanece até metade do século XX. A gente só começa a questionar a divisibilidade do átomo, gente, quando a gente descobre os processos nucleares. Aí, quando se fala em fissão nuclear, a gente entende que que o átomo não é uma estrutura indivisível, mas para o Dalton era. Outra coisa curiosa que ele falava sobre os átomos é a respeito dos tipos. O próprio Dalton já tinha isolado alguns elementos químicos no laboratório. Então, tipo assim, nessa época os caras sabiam que já existia hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio. Já sabiam que esses tais átomos, eles não eram todos iguais. Mas não era um consenso na época sobre qual era a diferença. Se você perguntasse para um cientista na época, qual que é a diferença do hidrogênio para o carbono? Ninguém sabia direito o que era. O Dalton ele propõe que a diferença dos átomos está basicamente em dois aspectos: no tamanho, então ele vai dizer que existem átomos maiores ou menores, e na massa dos átomos. Então ele vai dizer assim, ó, os átomos de elementos químicos, os átomos de elementos químicos são diferenciados diferenciados pelas valências e massas distintas. Tá? O termo valência já era usado na época como sinônimo de ligação química. Então, as teorias da época já sugeriam que esses tais átomos poderiam fazer ligações em quantidades diferentes. Então, uma das diferenças do hidrogênio para o carbono seria, por exemplo, a valência, a capacidade de fazer ligação. E a massa também. Então, para o Dalton, a massa era uma coisa importante. Tá? Ele trabalhava várias coisas que a gente sabe sobre massa de átomo, sobre massa de molécula, são atribuídas ao Dalton. Tá? Terceiro ponto que ele discorre sobre como eu explico uma reação química na natureza. O Dalton dizia o seguinte, olha, os átomos, eles são estruturas permanentes, eles sempre estão ali. Ele não é criado nem destruído. Só que durante uma reação, esses átomos eles podem se recombinar. Então, o átomo de hidrogênio está ligado com oxigênio, ele solta e se liga com o carbono. O nitrogênio, que está ligado com o oxigênio, solta e se liga com outro elemento. Então, para o Dalton, o que é uma reação química? É nada mais, nada menos do que uma reorganização de átomos. Tá? Então, ele vai dizer o seguinte: reações químicas são processos de reorganização dos átomos. Vale a pena lembrar também, né, gente, que uma das coisas que influencia muito nessas percepções do Dalton são os trabalhos de um outro cara chamado Lavoisier. O Lavoisier já tinha descoberto antes do Dalton que durante uma reação química a massa não pode variar.
Tipo, se você usou 10%, 10 gramas de A para reagir com 15 gramas de B, você tem que ter 25 no final. Então, essa ideia de que a massa não varia foi usada pelo Dalton para dizer, olha, por que que a massa não varia? Porque os átomos só se reorganizam. Eles não desaparecem e nem aparecem, não surgem do nada. Quarto ponto, esse eu acho que é o mais importante para a gente. Quando Dalton ia fazer as experiências dele, produzindo substâncias, decompondo substâncias, ele começou a perceber que quando ele misturava as substâncias, a quantidade que ele colocava interferia no resultado. Então ele repetia uma mesma experiência tipo 5 vezes, 6 vezes. Só que cada vez que ele repetia a experiência, ele mudava a massa. E ele começou a perceber que quando ele reagia, por exemplo, duas substâncias, as massas que eram utilizadas, elas obedeciam sempre uma proporção. Por exemplo, imagina uma situação assim, ó. Imagina que eu sou o Dalton e eu vou lá para o laboratório fazer uma experiência. E eu quero produzir amônia. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar nitrogênio, vou reagir com hidrogênio para produzir amônia. Eu não estou colocando a fórmula, tá, gente? Porque nem importa. E aí vamos imaginar que depois que eu faço esse experimento várias vezes, eu descubro que para eu produzir 17 gramas de amônia, eu tenho que usar obrigatoriamente 14 desse cara e 3 desse. O que o Dalton descobre é que quando uma reação acontece, as quantidades que você reage, elas não são quantidades aleatórias, elas não são quantidades tipo metade e metade, tipo assim, se eu vou usar hidrogênio e nitrogênio, eu tenho que usar metade e metade para formar. Não, não, não. Tem uma proporção fixa, uma proporção mágica. E se você quiser fazer essa reação, você tem que respeitar essa proporção. Por exemplo, se eu quiser usar, vou pegar um caso, 7 gramas de nitrogênio, eu tenho que usar 1,5 dela. O que 7 e 1,5 tem de semelhante 14,3? É a mesma proporção. 14 dividido por 3 dá um número. 7 dividido por 1,5 dá o mesmo número. Isso é o que o Dalton chama de proporção fixa. Ele vai dizer, olha, você pode reagir a quantidade que você quiser de um reagente, mas o outro precisa estar numa proporção. Então, ele vai dizer o seguinte, nas reações, deixa eu colocar em preto aqui. Esse é o quarto postulado do Dalton. Eu vou dizer assim, ó, nas reações, as massas dos reagentes, as reações, as massas dos reagentes se recombinam, se combinam, perdão, se combinam segundo proporções fixas definidas. Definidas. Gente, para quem ainda não entendeu direito isso que eu estou dizendo, isso aqui é a base do cálculo estequiométrico, né? Se 14 gramas de nitrogênio reage com 3 de hidrogênio, 7 vai reagir com X. Ao fazer as regras de 3,
nos cálculos estequiométricos, a gente está basicamente usando essa ideia do Dalton, tá? Beleza? Isso é um resumo daquilo que o Dalton trouxe para a gente de conhecimento sobre o átomo. Queria comentar com vocês duas coisas sobre a teoria do Dalton. Coisa número 1. Observa bem aqui no quadro que em nenhum momento o Dalton fala em partícula subatômica. Em nenhum momento o Dalton fala sobre carga elétrica. Ou seja, o Dalton não sabia nada sobre a própria estrutura. As contribuições mais significativas que a gente pode tirar desse modelo são a ideia de que uma reação é uma recombinação e a ideia de que os reagentes se combinam de acordo com uma proporção. Então, o Dalton ele é muito mais importante, né, dentro do contexto da química para o cálculo estequiométrico do que propriamente para a estrutura atômica. Tá? Outra questão que eu queria comentar ainda sobre o modelo de Dalton é sobre alguns equívocos que ele comete, que obviamente são equívocos perfeitamente compreensíveis diante da época que o cara estava. Um dos equívocos que a gente sabe, né, que ele cometeu, o átomo não é uma estrutura maciça, a gente vai falar sobre isso no modelo de Rutherford. O átomo pode ser dividido sim, os eventos que acontecem numa bomba nuclear são eventos de quebra de átomos, né? Outro problema que o modelo do Dalton apresentava, né, que também é uma limitação da própria época. O que torna um átomo diferente do outro não é a massa. A gente sabe, por exemplo, que podem existir átomos de mesma massa. Como é que a gente chama átomos que têm a mesma massa? Tem um nome: isóbaros. São átomos diferentes, mas que coincidentemente têm a mesma massa. Então, assim, a parte de estrutura do modelo de Dalton ela é bem pobrezinha mesmo. Agora, quando a gente pensa nessa ideia de combinação, de proporção, a teoria ela traz bastante coisa boa, tá bom? Do século XIX, do final do século XVIII para o XIX, a gente vai pular aí para o século XIX e para o XX. 1880, mais ou menos. Em 1880, um modelo super diferente sobre a explicação do átomo. E esse modelo ele já tem um certo interesse dos vestibulares. É comum aparecer em questões em vestibulares sobre modelos atômicos, e dentro dessas questões existe o modelo do Thomson, bem famoso. Por que o Thomson ficou famoso? Porque ele conseguiu encontrar uma coisa que a física estava tentando achar há 40 anos. O contexto histórico do Thomson, gente, que é 1880, é um contexto onde o que tinha de mais moderno na ciência? Tipo, se a gente voltasse no tempo até 1880, qual seria a coisa mais moderna que você ia ver nas cidades? Eletricidade. Eletricidade era a revolução da vida das pessoas. A eletricidade estava começando a ser distribuída nas cidades. Algumas casas já tinham rede elétrica instalada. O telefone estava sendo desenvolvido. O telégrafo estava sendo desenvolvido. Tinha uma série de coisas que estavam. Os carros. Não sei se vocês sabem que os primeiros carros que circularam comercialmente eram elétricos. Não era carro de combustão. Os primeiros carros inventados foram elétricos. Depois, quando os físicos inventaram o motor a combustão, eles perceberam que montar um carro a combustão era mais fácil. O carro andava mais, não precisava ficar carregando. Mas, pasmem, o primeiro carro que foi lançado foi elétrico. Enfim, só que a física não conseguia explicar direito o que era eletricidade. Os físicos faziam coisas com a eletricidade, né? Todo mundo aqui lembra de histórias do Thomas Edison, Nikola Tesla. Os caras mexiam com eletricidade à torta direita. Mas não existia uma teoria física que tentasse explicar o que era eletricidade. Os físicos não conseguiam entender de onde ela vinha a eletricidade. Por exemplo, como pode dois corpos neutros, quando atritados, eletrizarem? A física não sabia explicar. Ah, quando esfrega, tem uma troca de carga, mas ninguém sabia que porra de carga era essa.
Então, o Thomson ele fica famoso porque ele foi o primeiro cientista a encontrar a carga elétrica do átomo. O Thomson ele fica famoso porque ele detecta o elétron. Ele foi o primeiro cara a descobrir que dentro do átomo tem uma carga elétrica. Essa carga elétrica foi batizada justamente de elétron por causa disso. O elétron chama elétron porque ele foi a primeira carga a ser descoberta. Ele detecta o elétron a partir do experimento utilizando um tubo de raios catódicos. Tá? Outra coisa que eu queria comentar sobre essa questão dos modelos, pessoal. Muitas das descobertas, como eu disse para vocês, são provadas a partir de experiências. Então, por exemplo, para o Thomson detectar o elétron, ele teve que montar um experimento. E algumas provas de alguns vestibulares querem que você conheça um pouco do experimento. Então, por exemplo, para alguns vestibulares, se você já souber que o Thomson detectou o elétron, já está bom. Para outros vestibulares, eles vão querer que você fale um pouquinho do experimento. Tudo bem? Então eu vou descrever de maneira mais simplificada o que é um experimento de tubo de raio catódico, tá? Vamos desenhar aqui um esqueminha. Esquema. O tubo, ele funciona assim. Ele é uma espécie de uma garrafa deitada, assim, ó. Se você procurar depois na internet, tubo de raio catódico, você vai ver um monte de foto diferente, tá? Deixa eu só virar a câmera aqui. Você vai ver um monte de foto diferente desse tubo. Esse tubo, hoje em dia, ele nem é mais usado muito, tá? Ele é uma garrafa de vidro. Essa garrafa, ela tem aqui, ó, um orifício, tá? Pelo qual eu vou colocar um fio. Um fio. Tá vendo? Aqui eu vou colocar uma placa metálica. Aqui do outro lado, eu vou fazer um outro orifício e vou fazer a mesma coisa. Fio. Aqui. Dentro desse tubo, eu tenho um gás. Um gás. Geralmente é um gás rarefeito, um gás de pressão bem baixinha. E o experimento em si era assim: você pegava esse tubo, ligava isso aqui numa tomada e aparecia luz aqui. Esse é o experimento. Eu pegava um tubo, ligava num gerador, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, peraí. Gerador. Aqui. Ó. O gerador ele tem dois polos. O gerador ele fornece uma. Para esse experimento funcionar, ele precisa fornecer uma tensão bem grande, tipo coisa de tipo 10 mil volts. A hora que você liga, sai uma luz aqui. E os físicos da época ficavam investigando que diabo de luz é essa. Ninguém conseguia entender direito como a coisa funcionava. Tá? A luz, o que o Thomson percebeu? E foi isso que, vamos dizer assim, vai, acendeu uma luzinha na cabeça dele. Durante a realização dos experimentos, o que ele percebeu? Que quando ele acendia o gerador, quando ele ligava o gerador, o feixe de luz, ele saía do polo negativo e ia para o polo positivo.
Luz. Luz. Ele percebeu que essa luz, ela se propagava sempre numa direção do negativo para o positivo. Na época, já se sabia que a luz era luz. Luz é luz. Luz é onda. Só que o Thomson sugere que, junto com essa luz, provavelmente estariam circulando aqui partículas. E que essas partículas provavelmente têm carga. E a suposição de que as partículas têm carga era baseada justamente nessa percepção. Fala, bom, por que a luz sempre vai do negativo para o positivo? A sugestão do Thomson é que esse feixe de luz ele era composto por partículas portadoras de carga negativa. E como que ele fez para provar que essas cargas tinham, que essas partículas, supostamente, né, tinham cargas negativas? Ele criou aqui dentro do tubo um campo elétrico para desviar essa luz. O que o cara fez? Ele pegou mais duas placas de metal e fez esse arranjo aqui, ó. Ele colocou uma placa aqui e outra placa aqui, ó. Aqui, ó. Essas duas placas estariam também carregadas, como se fosse um segundo campo elétrico. E foi aí que ele percebeu que quando a luz incidia na região interna a essas duas placas, o feixe de luz se dobrava. O feixe de luz sofria um desvio. Aqui. Esse desvio do feixe de luz indica de que o que está passando aqui necessariamente não é só luz. Tem algum tipo de partícula, tem algum tipo de estrutura que tem carga negativa. Tá? Essa estrutura ele vai chamar de elétron. A descoberta do elétron, ela trouxe para ele, obviamente, muita fama, só que trouxe também um problema. Por quê? Eu, Thomson, né, descubro que o átomo tem uma carga negativa. Só que eu sei, e os químicos sabiam disso na época, a gente sabe que o átomo é uma estrutura neutra. Se o átomo é uma estrutura neutra, mas eu descobri que lá dentro tem partícula negativa, então eu preciso imaginar que lá dentro também tem uma carga positiva. Não tem como não imaginar isto. O modelo de Thomson, ele não fala sobre a carga positiva. Ele não encontra essa carga, ele não diz nada sobre ela. Então, o modelo dele, ele vai fazer da seguinte maneira: como que ele vai falar sobre o átomo? Ele vai falar primeiro que o átomo é eletricamente neutro, neutro, embora possua cargas. Embora possua cargas. Como que ele vai justificar essas cargas? Ele vai dizer assim: olha, os elétrons são as cargas negativas. Eles estão distribuídos no átomo, ali. Aquela estrutura maciça, ela na verdade é uma massa positivona e os elétrons estariam inseridos nessa massa. A massa, de alguma maneira, deixaria os elétrons grudados nela. Então, eu teria uma estrutura positiva, vou colocar assim, ó. Eu tenho uma massa contínua positiva
E essa massa positiva, que seria basicamente o átomo em si, ela estaria neutralizada pela presença de alguns elétrons negativos. Neutralizada pela presença dos elétrons aleatoriamente distribuídos ao longo dessa massa. A história do pudim de passas, né? Pudim de passas é boa. Tá aqui. Massa positiva, elétrons negativos. Tá? O grande salto evolutivo de um modelo para o outro é a percepção de que o átomo tem carga. Aqui não tem a ideia de núcleo. Alguns paradigmas começam a ser quebrados aqui, né? Por exemplo, se o Thomson descobre o elétron, significa que existe uma estrutura menor do que o átomo. Então, automaticamente, aquela ideia de que o átomo é a menor parte da matéria começa a deixar de ser verdade. A gente já começa a olhar para o átomo e começa a perceber que dentro do átomo tem coisas menores. Uma delas seria o elétron. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Então, ó, se vocês ouvirem ou lerem, né, em exercícios, tubos de raios catódicos, tem outro nome que pode aparecer, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Ampola de Crookes. Ampola de Crookes. Experimento da ampola de Crookes é a mesma coisa que experimento dos raios catódicos, tá? Você quer ver uma... Como é que eu posso dizer? Alguém aqui já viu... Provavelmente vocês já viram. Essa pergunta é um pouco idiota. Sabe aquelas televisões antigas, pesadonas? Aquela tela enorme? É exatamente isso aqui. Aquele... Se você olhar para aquelas televisões mais antigas, ela tem na parte de trás uma coisa que vem para fora da televisão, assim. Se você tentar pegar uma televisão daquelas antigas, você vai perceber que ela é extremamente pesada. Para a formação da imagem na televisão antiga, né? Não essas de LED, se usava um tubo de raios catódicos. Aqui está a frente da televisão. Imagina aqui a frente da tela. Quando a gente, não sei se vocês lembram, quando a gente liga a televisão daquelas antigas, ela faz uma luzinha no meio e ela vai fazendo assim, ó, abrindo a imagem. Aquilo que está acontecendo lá dentro são elétrons disparados numa velocidade absurda, numa tensão aqui de 100 mil volts. Quando os elétrons vêm acelerados, vum, e bate na tela, aquilo solta luz. Então a luz que vinha da tela são os eletronzinhos batendo. Tanto é que eu me lembro que antigamente, quando eu era pequeno, eu tinha essa televisão em casa. Uma das coisas que mais me divertia era chegar em casa, ligar a televisão, pegar os pelinhos do braço e aproximar da tela. Ficava tudo arrepiado. Por quê? Porque aquilo é elétron que está batendo na tela. Outra coisa que eu gostava de fazer, é muito louco. Tinha lá a tela, né? Televisão. Aí eu pegava um ímã e punha do lado da tela. A imagem ficava toda torta. Por quê? Porque é elétron que está passando lá dentro. Quando eu aproximava o ímã, ele desviava o feixe de elétrons e a imagem ficava torta, toda entortada. Tá? Então, o tubo de raios catódicos, ele foi aquilo que depois de 30, 40 anos se tornou televisão. Né? Ou seja, a gente tem essa ideia de que, puta, cientista inventa umas coisas nada a ver, né? Mas basicamente tudo que os caras inventam, depois de 30 anos a gente está usando. Né? Vide o caso do GPS. Tá bom? Beleza? Bom, aí a gente está aqui no final do século XIX, né?
No final do século XIX, os físicos então começam a entender que o átomo tem dentro de si eletricidade. E, obviamente, né, pessoal, tentando pensar com a cabeça de um cientista, é, se você fica sabendo que o seu colega de trabalho acabou de descobrir uma carga negativa no átomo, o que você vai pensar? Puta, se ele encontrou a negativa é porque tem uma positiva. Na época que o Thomson fala do modelo atômico dele, a própria comunidade, até ele mesmo, duvida um pouco dessa massa positiva. Ele acredita, na verdade, assim: olha, eu acho que tem uma massa positiva lá, mas eu não sei onde ela está. Então, a partir desse momento, os químicos começaram a trabalhar loucamente para tentar achar onde estava a carga positiva. O primeiro cara que deu um passo nisso, nessa direção, foi um cara chamado Rutherford, o famoso Ernestinho, que era professor do Bohr, viu? O cara era professor do Bohr. Qual que era a noia do Rutherford? Ele estava convencido de que o átomo não era maciço. Na cabeça dele, ele achava pouco provável que o átomo fosse maciço. Qual que era o pensamento dele? Ele falava assim: espera um pouquinho. Se o átomo tem uma estrutura negativa, nada impede que ele tenha uma estrutura positiva. Se ele tem duas estruturas diferentes, uma positiva e uma negativa, provavelmente existe um espaço vazio. Então, o experimento do Rutherford, ele tinha por objetivo verificar se de fato o átomo era maciço ou não. E aí, como diz o ditado, ele mirou numa coisa e acertou em outra. Ele não só consegue provar de que o átomo realmente está cheio de buraco, como ele também consegue localizar essa estrutura, a tal da estrutura positiva. Tá? Então, o experimento do Rutherford, vamos lá, ele tenta provar que a matéria está cheia de espaços vazios. E aí, qual foi a técnica que ele imaginou? Ele falou: bom, vamos imaginar que eu tenho aqui uma parede, e essa parede é cheia de átomos. Se esses átomos tiverem espaços vazios, significa que essa parede está cheia de buraco. Tudo bem? Se essa parede estiver cheia de buraco, eu posso jogar alguma coisa muito pequenininha e pode acontecer dessa coisa atravessar. Então vamos fazer isso. Eu vou pegar uma coisa, vou jogar uma coisa em cima dela e ver se ela atravessa. Só que, gente, pelo amor de Deus, você não pode fazer um experimento desse com uma parede. Você vai jogar uma coisa na parede, você acha que ela vai atravessar a parede? O que ele fez, que foi a loucuragem? Ele montou uma parede, entre aspas, tá? Muito fininha. Imagina uma parede que é tão fina que ela tenha só uma camada de átomos. E aí ele precisava pegar alguma coisa que fosse muito pequena e jogar nessa parede, para ver se atravessava ou não. Qual foi a ideia? Em 1911, uma senhora chamada Marie Curie descobriu a radioatividade. Então, na época do Rutherford, o que estava bombando na física era a radioatividade. Os caras já sabiam, por exemplo, que os átomos podiam emitir pedaços, que eram as partículas. Já a Marie Curie já tinha descoberto o polônio, ela já tinha isolado o polônio. Então, o que o Rutherford fez? Ele falou assim: caralho, eu vou pegar um átomo radioativo que vai emitir pedacinhos de si próprio e eu vou pegar esses pedacinhos e jogar na minha parede e ver se atravessa. É basicamente essa ideia. Então, o que ele fez? Ele montou um experimento. Vou colocar aqui, ó, experimento do bombardeamento, bombardeamento
de uma lâmina de ouro. A lâmina de ouro vai fazer o papel de parede, tá? Uma lâmina de ouro com partículas alfa, opa, provenientes do átomo de polônio. Esse foi o primeiro experimento, gente, de bombardeamento radioativo. Hoje em dia a gente usa bombardeamento radioativo para fazer o quê? Para, por exemplo, tratamento de câncer. Quando uma pessoa que está com câncer, ela vai fazer um tratamento, por exemplo, de radioterapia, a radioterapia é basicamente a administração de material radioativo no tumor. E esse material radioativo, ele vai emitir partículas. Essas partículas é que vão matar o tumor. Então, bombardear é uma coisa que hoje em dia a gente faz muito na ciência, de maneira geral. Quer ver outro lugar que as pessoas bombardeiam coisas? No acelerador de partículas. Bate um próton num nêutron. Então, o primeiro cara que teve a ideia de bombardear coisas foi o Rutherford. Então, o que ele fez? Ele pegou uma lâmina de ouro, diz a lenda que a parte mais difícil da experiência foi produzir essa lâmina, porque ele precisava que a lâmina fosse muito fina. Tipo, uma lâmina com dimensão de, tipo, duas, três camadinhas de átomo, tá? Para que caso tenha espaços vazios, as coisas consigam atravessar. Aí o que ele fez? Ele posicionou essa lâmina aqui, vou colocar aqui ouro, ele posicionou essa lâmina na frente de uma caixa, de um recipiente. Essa caixa tinha apenas um orifício e ali dentro havia o material radioativo, o polônio. Como a caixa só tinha um orifício, toda a radiação que o polônio emitia, ela literalmente virava um feixe. Ó, ela fazia isso aqui, ó. Aqui está a radiação, tá bom? E aí o que ele fez? Em volta da placa de ouro, ele acoplou um material que tinha sido recém-descoberto na época. Que é isso, né, cara? Você descobre uma coisa, aí a descoberta dessa coisa leva à descoberta de outra. Por exemplo, na época que os caras estavam desenvolvendo a radioatividade, eles tinham descoberto que tem alguns materiais que quando a radiação bate nele, ele fica um pontinho branco. A gente usa esses materiais hoje para fazer radiografia. Então, se a radiação batesse aqui, ficava manchado. Se a radiação batesse aqui, ficava manchado. Então, o que que eles fizeram? Eles falaram, caralho, vamos pegar esse material e vamos usar ele para detectar onde a radiação bate. Porque daí o raciocínio do Rutherford era o seguinte: bom, se a matéria tiver espaços vazios, a radiação vai atravessar e vai bater aqui. Pronto, provei. Entendem qual é o lance? E deixou o bagulho lá rolando. Qual foi a surpresa dele? A surpresa dele foi que ele percebeu várias coisas acontecendo aqui dentro. A primeira coisa que ele percebeu é que 99,9% de tudo que saía aqui, ó, passava absolutamente direto, sem desviar. A maior parte da radiação atravessou a lâmina sem sofrer desvios. Vamos escrever isto. A maior parte da radiação atravessou a lâmina sem sofrer desvios.
Tem um trecho de, de uma carta. Eu não sei se é uma carta, viu, gente, pra falar a verdade. Uma vez eu vi um professor de física. Tem um professor de física que o cara é professor de história da física. Puta, é muito louco. O cara tem umas histórias do caralho. E ele mostrou uma vez no canal dele um trecho de um texto, que eu não sei se era uma carta ou era um artigo, que é o Rutherford descrevendo isso aqui, ó. Assim, no texto em si, ele fica completamente perplexo com aquilo. Ele fala, tipo assim, mano, é inacreditável que quase toda a radiação atravessou a lâmina sem sofrer desvio. Porque ele imaginou que, mesmo que a matéria tivesse espaço vazio, não ia passar tanta radiação. E passou quase tudo. Então ele escreve, né? Ele escreve uma frase que ficou famosa na época. A matéria é um imenso vazio. A matéria é um imenso vazio. Ele se baseia nessa percepção justamente pela quantidade de radiação que atravessou. Segunda coisa que ele percebeu: uma parte dessa radiação batia na lâmina e ela desviava. Ela desviava. E aí ele precisava buscar uma explicação para isso, tá? Então, ó, esse númerozinho 2 que eu coloquei aqui no quadro, ó, pessoal, tá? É a radiação incidindo na lâmina de ouro, sofrendo desvio e batendo do lado aqui. Então, vamos escrever o segundo resultado. 2. Parte da radiação sofre pequenas deflexões. Deflexões, tá? Como que ele vai justificar isso? A primeira justificativa, ela era bem fácil. Olha, a radiação atravessa porque tem espaço vazio. Para justificar essa segunda, ele começa a criar o conceito de núcleo. Ele vai dizer o seguinte: olha, tá vendo essas partículas alfa aqui, ó, do átomo de polônio? Essas partículas alfa, elas são positivas, tá, pessoal? E o Rutherford sabia disso. Então ele imaginou o seguinte, ó, quando a carga positiva vem e atravessa aqui, o que pode acontecer? Ela pode, ao atravessar, passar perto de alguma outra coisa positiva. Se uma coisa positiva passa próxima a uma outra coisa positiva, provavelmente vai haver uma repulsão. E essa repulsão é que está entortando a radiação. Então ele vai sugerir que essas deflexões são a radiação sendo repelida pelo núcleo do átomo. Passou perto do átomo, então vou escrever aqui, ó. Parte da radiação sofre pequenas deflexões devido à repulsão com o núcleo. Então, tipo assim, né? Se a radiação passa longe do núcleo, ela passa direto. Se a radiação passa próxima ao núcleo, ela entorta. E aí, para finalizar o show de horror, ele percebe uma outra coisa. Ele percebeu, depois de um certo tempo que esse negócio ficou funcionando, que começaram a aparecer algumas manchas aqui na frente, ó, do material. Para que essas manchas aparecessem aqui na frente, só haveria uma possibilidade. A radiação bate e volta. Deixa eu colocar de azulzinho.
A radiação bateu e voltou. Como se ela estivesse encontrando uma superfície maciça. Pá, bateu e voltou. E esse resultado fez o Rutherford ficar convicto de que ele tinha descoberto alguma coisa ali dentro do átomo. Essa coisa é o que a gente vai considerar como sendo núcleo. Então, a terceira observação é que uma pequena parte da radiação sofre reflexão total, tá? E como que ele vai justificar essa reflexão total? Só um minutinho. Ele vai dizer o seguinte: a radiação bate numa estrutura, só que como essa estrutura é muito pesada, quando a radiação bate nela, essa estrutura nem se mexe, ela faz isso aqui, ó. Pum. A reflexão aconteceria porque essa estrutura, além de ser positiva, ela concentra quase toda a massa do átomo. Ela é tão pesada, que a radiação faz isso, bate e volta. Então, aqui estaria, segundo a visão do Rutherford, a interação entre a radiação e o núcleo do átomo. Então, ó, uma pequena parte da radiação sofre reflexão total, sugerindo a existência, sugerindo a existência de uma estrutura no átomo, extremamente massiva, extremamente massiva. Tá bom, gente? Ok? Então, a ideia do átomo do Rutherford é uma ideia de um átomo oco, em contraponto com a ideia do átomo do Thomson. Por mais que o Thomson tivesse descoberto o elétron, para ele o átomo ainda era uma estrutura maciça. Outro contraponto entre os modelos. No modelo de Thomson, a, a parte positiva, vamos dizer assim, ela está espalhada no átomo. No átomo de Rutherford, não. A parte positiva está localizada no centro, tá? E uma terceira diferença bem grande entre os modelos, né, é que para o Thomson, a massa do átomo ela está distribuída. Aqui não. A massa do átomo está totalmente concentrada onde? No núcleo, tá? Beleza? Só uma curiosidade que a gente não precisa saber. Você já deve ter ouvido o professor dizendo que o núcleo é não sei quantas mil vezes menor que a eletrosfera, né? Como que eles sabem isso? O, o, o coitado, é um coitado, ele contou mancha por mancha. Ele contou. Ele deixou o negócio funcionando há um tempo e foi contar a mancha por mancha. E ele percebeu que a proporção de manchas que batiam e voltavam em relação às que atravessavam era 1 para 100 mil. Se baseando nessa proporção, ele estimou que o núcleo poderia ser aproximadamente 100 mil vezes menor que a eletrosfera. Tá? É um trabalho de. Enfim, beleza? E aí surge, então, uma outra visão de átomo, que é o que a gente costuma chamar de modelo planetário. Né? Para o Rutherford, qual é a história, então, do átomo? Eu tenho um núcleo
massivo, e eu teria. Então, isso aqui é o núcleo, né? Deixa eu puxar aqui uma setinha e escrever aqui núcleo. Núcleo. E em volta desse núcleo, ele chamava isso aqui de nuvem eletrônica. Nuvem eletrônica. Ele dizia que esses elétrons estariam nem tão próximos ao núcleo, nem tão distantes do núcleo, e o que manteria os elétrons ali em volta é uma força elétrica, de positivo atraindo negativo. Porque, tipo, se isso aqui é positivo e isso aqui é negativo, eles estão se atraindo. Então, aqui eu tenho a eletrosfera. Ele foi o primeiro cara que cunhou esse termo, tá, gente? Que usou o termo eletrosfera. E depois foi usado pelo Bohr, né? Que a gente usa até hoje, o termo eletrosfera. Uma coisa que ele não falou, tá? Peraí, acho que o microfone não tá funcionando. Ah, não, tá sim. É que eu tô falando tão baixinho que não tô mais me escutando. Ô, gente, o que eu ia falar? Ah, lembrei. A única coisa que o Rutherford não fala é o termo órbita. Aqui não existe o termo órbita. Ele só diz assim, olha, essa nuvem é uma nuvem que os elétrons estão meio que espalhados ali. É claro que logo assim que o modelo do Rutherford foi mostrado para todo mundo, ele foi questionado sobre essa questão da órbita. Depois a gente comenta sobre isso, né? Que na verdade, o próximo modelo atômico, que é o modelo de Bohr, ele vai surgir a partir de questionamentos desta situação. Quando os físicos pegam essa ideia para fazer conta, eles começam a perceber algumas coisas estranhas. Por exemplo, depois eu vou escrever isso, tá? Eu só estou contando para a gente poder entender um pouco de onde eu quero chegar. Por exemplo, a primeira possibilidade que os físicos consideram, né, para entender esse modelo, é de fato imaginar que os elétrons estariam orbitando. Por mais que o Rutherford não tenha falado em órbita, os físicos tinham certeza de que esses elétrons estariam orbitando. Por uma razão muito simples. Se o elétron tivesse parado aqui, essa força de atração faria com que o elétron fizesse isso, ó. Pá. Por exemplo, por que a Lua não cai na Terra? A Terra atrai a Lua, não atrai? Por que a Lua não cai na Terra? Tem muita gente que acha que a Lua não cai na Terra porque a Lua está muito longe. Não é verdade. A Lua não cai na Terra porque a Lua está andando. Se a Lua parar, ela faz isso, ó. É a mesma explicação do porquê que a Terra não cai no Sol. A Terra não cai no Sol não é porque ela está longe do Sol, é porque ela está andando. A gravidade é uma força que atrai corpos. Até aí, ok. Mas a gravidade ela te permite fazer uma coisa muito curiosa. Se você colocar um corpo perto do outro e esse corpo estiver em movimento, dependendo da velocidade dele, ele pode ficar girando até para sempre. Que é o que acontece com os planetas. Os planetas estão orbitando ao redor do Sol porque eles estão numa velocidade chamada orbital. Se o planeta ficar um pouquinho mais devagar do que ele está, ele cai. É muito surreal isso. Parece que quem montou isso aqui sabia, né? Ó, eu vou botar você aqui, vai, gira, vum. Eu caio, vum. Imagina. Quando os físicos olharam para essa ideia e tentaram aplicar no átomo, deu uma merda gigante. Por exemplo, qual foi a primeira merda que deu? Para um elétron orbitar ao redor do núcleo e não cair, ele precisaria ter uma velocidade próxima da luz. E a física sabia que isso era impossível. Então, essa ideia de que os elétrons poderiam orbitar os átomos, ela apareceu e logo desapareceu. O modelo de Bohr, ele vai explicar isso, como funciona essa órbita, tá? Aí, então, eu vou escrever uma coisa aqui, uma observação. Oi.
Exatamente. Os caras já tinham convicção de que existia núcleo, só não acharam, entendeu? Geralmente, gente, isso é uma coisa muito importante de vocês entenderem. É porque quando eu estudava, eu também tinha essa percepção. Eu olhava para isso aqui e falava assim, meu, mas como que esse cara teve essa ideia? Eu sempre achava que o cientista era um cara que tinha um QI fora da média, porque ele pensava coisas que ninguém pensava. Na verdade, quando o Rutherford foi fazer o experimento, ele já tinha certeza que ele ia achar alguma coisa. Geralmente, quando os físicos vão fazer um experimento, é para provar uma coisa que eles já sabem. A teoria da relatividade do Einstein, ela propõe coisas surreais, que o tempo dilata, que o espaço contrai. Vocês já ouviram um pouco dessa história? E essa teoria, não sei se vocês sabem, ela foi desenvolvida e publicada em 1905, ok? Que foi o ano que o Einstein fez 3 artigos que mudaram a física, que é o ano do milagre do Einstein, que eles chamam. Sabe quando que eles foram provar que a teoria do Einstein estava realmente certa? Em 1942. Porque se a teoria do Einstein estivesse certa, eles iam conseguir fazer uma observação no céu, X. Só que para eles fazerem essa porra dessa observação, tinha que ter um eclipse, para que eles conseguissem ver aquilo. A lua ia ficar na frente do sol, ia ficar escuro pra caralho, eles iam conseguir ver uma coisa ali, e iam falar, puta, olha ali, ó, é a relatividade acontecendo. Só que tinha que esperar a porra do eclipse. Aí teve um eclipse em 1916, só que estava no meio da Primeira Guerra Mundial, e os caras não conseguiram, porque o eclipse ia ser visto na União Soviética. E a União Soviética estava guerrilhando lá com os caras não conseguiram ver. O próximo eclipse foi em 1942 aqui no Brasil. O Einstein mandou uma equipe de 3 astrônomos para o Brasil e mandou uma outra equipe para a África, que também ia passar lá o eclipse. A equipe do Brasil conseguiu pegar, só que foi 40 anos depois. Então, tipo assim, o experimento do Thomson, do Rutherford, na verdade, ele já tinha certeza que ele ia achar o núcleo. Ele só precisava montar um experimento para conseguir descobrir aquilo. Tá? Observação: os cálculos físicos revelaram que o conceito de órbita seria inconsistente. Tá? Isso é uma observação que eu gostaria de fazer, gente, para você entender o modelo de Bohr depois. Tá? Quando o Rutherford divulga todos esses modelos, os físicos vão fazer cálculo e falar, olha, puta, essa ideia de órbita não está muito com... Não tem sentido, não. Não tem como o elétron girar tão rápido a ponto de se manter em órbita ali. Então seria preciso a gente criar um outro modelo para poder explicar isso. Tá? Beleza. Bom, aqui a gente está falando já de 1915, 1917. Aqui a tecnologia já está tão avançada que os físicos começam a fazer experimentos desse tipo aqui, ó. Só que agora não vou mais bombardear ouro. Eu vou bombardear tudo quanto é tipo de átomo. Eu vou bombardear hélio, eu vou bombardear hidrogênio, eu vou bombardear nitrogênio para ver o que tem lá dentro do átomo. Então, depois de uns 10, 15 anos de experimentos nessa linha, os caras conseguem descobrir as outras 2 partículas. Porque, veja, o Rutherford, ele fala em núcleo, mas em nenhum momento ele fala em próton. O Rutherford considera que existe uma estrutura positiva. A partir do momento que esses experimentos começam a ficar mais sofisticados, eles começam a fazer experimentos de bombardeamento de núcleos. Então agora eu não vou mais bombardear uma lâmina. Eu vou pegar um átomo
botar ele na minha frente e vou bombardear ele, só ele, para quebrar o átomo para ver o que tem dentro. Então, vamos continuar aqui na sequência. Peraí. Depois do Rutherford, a gente tem alguns cientistas, talvez você já tenha ouvido falar desses caras, que foram os dois cientistas que acabaram por descobrir o próton e o elétron. Então, ó, após alguns experimentos de bombardeamento nuclear, isso mostra para a gente, né, como a Marie Curie foi importante para nós. Né? A gente tem aquela ideia de que, puta, a Marie Curie foi importante porque ela descobriu a radioatividade. Mas ela não revolucionou só a medicina, ela revolucionou também as ciências. Porque todos os experimentos que a gente conhece de bombardeamento, até hoje, vêm dessa ideia de colisão de átomos. Após alguns experimentos de bombardeamento nuclear, foram isoladas, foram isolados duas novas partículas subatômicas. O próton e nêutron. O nêutron foi a última a achar. Foi a mais difícil. Tá? Talvez o nêutron tenha sido descoberto por último, justamente porque ele é mais difícil de detectar, né? Como ele não tem carga elétrica, fica mais difícil você perceber a presença de uma coisa que não tem carga elétrica, tá? Só algumas curiosidades, tá? Sobre o nêutron, especificamente. O nêutron, ele já era uma partícula que a Marie Curie cogitava a existência. Porque os químicos não entendiam, nessa época, como pode alguns átomos serem radioativos e outros não. Porque a radioatividade ela não é uma coisa que acontece em todo átomo. Tem átomo que é, tem átomo que não é. Então a Marie Curie, ela tinha uma teoria, a mulher era foda, né, mano? Ela tinha uma teoria de que deveria existir dentro do núcleo alguma força de estabilização. E o que diferenciaria os átomos radioativos dos não radioativos era justamente essa força. Ela dizia assim: olha, nos átomos que são radioativos, essa força não é tão suficientemente grande para manter o núcleo parado. O núcleo acaba ficando instável e nos átomos que têm uma estabilidade, essa força é suficiente para manter o núcleo coeso. E ela acreditava que para existir essa força tinha que haver uma partícula que governasse ela, que é o nêutron. E hoje, nós estamos falando de hoje, Steve Hawking e os caralho. Os físicos sabem exatamente que a importância do nêutron é essa. O nêutron é uma partícula que mantém os prótons grudados. Isso é uma coisa curiosa, porque o nêutron nem carga tem, né? Então, assim, não é uma força elétrica, é uma força diferente, tá? Então, os físicos acabam fechando, né? Isso já, aqui nós estamos falando de por volta de 1936, tá? 36, a gente está falando de quase 10 anos antes da bomba explodir, tá? Das duas bombas que os Estados Unidos jogou no Japão. Então, assim, você vê como a ciência em 10 anos, você saiu disso e foi para uma bomba. Há 15 anos antes da bomba, os caras nem sabiam que existia nêutron. Você vê como a ciência cresceu assim, quando interessa, né? Quando interessa. Então, vamos lá. A partir, então, dessas duas descobertas, a gente consegue fechar o modelo atômico de partículas. Então, a gente tem aqui o modelo atômico das partículas. Ou seja, a partir daqui, acabou
a ideia do átomo como sendo a menor parte da matéria. A partir daqui, acabou a ideia de que o átomo é indivisível. A gente continua usando a palavra átomo por força do hábito, tá? Muito bem. E no modelo atômico das partículas, eu tenho núcleo com prótons e nêutrons. Tá? E a eletrosfera com os elétrons. Então, tipo assim, todo o nosso conceito, estudo de química, gente, parte dessa composição atômica. Tá? Beleza? A física, especificamente a física teórica, ela já extrapolou isso aqui. O que eu quero dizer com isso? A física já pegou um próton e quebrou. A física já pegou um nêutron e quebrou. A física já pegou até o elétron e quebrou. E já descobriu partículas que são menores. Tudo bem? Na química, essa parte da história, né, não interessa. Para você entender química, você precisa entender a coisa até aqui. Até aqui. Então, para você, o que é a matéria? Tudo que existe no universo, absolutamente tudo, desde o que está numa estrela até o que está aqui, nós, é, na verdade, uma combinação de três únicas partículas: próton, nêutron e elétron. Todo átomo é uma combinação dessas três partículas. Tá? Beleza? Agora, se todo átomo é igual, formado por próton, nêutron e elétron, por que existem átomos tão diferentes? A partir destas descobertas, outras coisas começam a ser descobertas junto. Por exemplo, para o Dalton, os átomos eram diferenciados pela massa. A partir do momento que a gente conhece que a composição dos átomos é formada por próton, nêutron e elétron, a gente consegue, vamos dizer assim, propor outras possibilidades. Por exemplo, a possibilidade de que os átomos se diferenciam nas quantidades. A diferença do carbono por hidrogênio estaria na quantidade de prótons, na quantidade de nêutrons. Então, eu vou escrever aqui, ó, a partir. Opa, a partir não. A diferença entre os elementos, entre os elementos químicos, a diferença entre os elementos químicos ocorre a partir das quantidades dessas partículas. Nós somos um monte de prótons, com alguns nêutrons e elétrons juntos. Que deprimente, né? Aí você pode, quando você tiver que fazer um elogio para alguém, você pode falar: nossa, que conjunto de partículas subatômicas bem organizado. Você só quer dizer que a pessoa é bonita. Qual a chance de funcionar uma coisa dessa? Ah, eu gostaria de ouvir isso de alguém. Gostaria. Não, não, tem que ser um ambiente de flerte. Tem que ser no bloquinho de carnaval. Imagina esse loucão lá, virado no giraia, encosta alguém e fala: oi. Nossa, que conjunto de partículas subatômicas altamente organizado. Aí você vira para a pessoa e fala assim: pena que eu não posso dizer o mesmo.
Beleza. Então, peraí. Os átomos são formados pela combinação de três tipos de partículas. Duas delas são partículas nucleares, tá? A gente não discute, como eu disse para vocês, né? A gente não discute como pode um monte de próton ficar perto de si. A gente só diz assim, olha, os nêutrons interferem nesse processo. Ponto. Então, o nosso próximo passo é, já que eu tenho um modelo atômico de partícula, um modelo onde eu proponho que o átomo, na verdade, é uma combinação de partículas, agora a gente vai criar uma maneira padrão para representar esses átomos. Tá bem? Então vamos lá. Representação dos átomos. Para representar um átomo, de acordo com os padrões, né? Quando eu falo de padrão, é aquela maldita da IUPAC, tá, gente? Pelo padrão, para você representar um átomo, você vai ter que associar a ele três coisas: o símbolo e dois números. O símbolo vem da palavra que geralmente está em latim, né? Então, por exemplo, eu quero representar o átomo de alumínio. Alumínio. Então, eu vou usar o símbolo Al. E aí, só uma informaçãozinha, tá, gente? Que é mais válido também para quem eventualmente for fazer prova discursiva. Quando o símbolo tiver duas letras, a segunda ela é minúscula. Então, por exemplo, se eu escrevo isso aqui, ó, CO, isso aqui é monóxido de carbono. Agora, se eu escrevo isso, ó, aí é o cobalto, entenderam? Então, se o elemento tem duas letrinhas, a segunda é minúscula. Então, se você for fazer uma prova aberta, ou eventualmente for escrever uma resposta que precise de um elemento, cuidado, tá? Eu sei que isso é chatice, mas é padrão. Aí, eu tenho dois números que vão ser associados aos elementos. O primeiro número, ele vai aparecer aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo. Cada elemento tem o seu. O alumínio tem 13 para esse número. O oxigênio tem 8 aqui. O flúor tem 9. Esse número aqui, ele traz que informação? A quantidade de prótons que o átomo tem no núcleo. Tá? Então vamos escrever aqui, ó, quantidade de prótons no núcleo. No núcleo. Lembrando, né, que os prótons têm carga positiva. Beleza? Gente, os prótons estão no núcleo, assim como os elétrons estão na eletrosfera. E os elétrons, por sua vez, têm carga negativa. Para que o átomo seja neutro, é preciso que essas quantidades se igualem. Então, se o átomo de alumínio estiver neutro, ele tem que ter exatamente esse mesmo número aqui de elétrons. Então, ó, para o átomo neutro, há uma igualdade entre prótons e elétrons. Ou seja, se o átomo for neutro, esse número então tem duas informações para ele: próton e elétron, tá? Além desse número que vem embaixo do átomo, tem uma outra coisa aqui, né? Se o átomo não for neutro, a gente vai discutir daqui a pouquinho.
que ele pode ser positivo, pode ser negativo, tá? Vamos por partes. Então, para átomos neutros, esse número vale próton, mas também vale elétron. O segundo número vai aparecer aqui em cima, ó. E esse número aqui de cima, ele é sempre maior que o de baixo. Tá? Isso é uma boa dica. Esse aqui é o número de cima, 27. Bom, esse número aqui, ó, ele já me diz que o alumínio tem 13 prótons e, portanto, 13 elétrons. Aquele número de cima, ele vai dizer para a gente quantas partículas ele tem no núcleo. Partículas do núcleo. Partículas do núcleo. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. No núcleo, eu tenho dois tipos de partículas, os prótons e nêutrons. Se eu já sei que só de próton eu tenho 13, eu consigo determinar quantos nêutrons eu tenho a partir desse número. Ou, se você preferir, pessoal, uma forma muito simples de pensar é que esse número nada mais é do que a soma de próton e nêutron, já que é o número de partículas do núcleo. Aqui, ó. Tá? Número de baixo, próton. Número de cima, próton mais nêutron. Tá? Com essas duas informações, a gente consegue fazer literalmente a contagem de partículas subatômicas. Então eu tenho 13 prótons nesse elemento, eu tenho 13 elétrons, certo? E eu tenho também 14 nêutrons. Os 14 nêutrons com os 13 prótons dá 27, tá? E o número de prótons igual ao número de elétrons. Tudo bem? Durante esse estudo, certamente vocês já ouviram que esses números são conhecidos por alguns nomes específicos, né? O número aqui de baixo, que representa a quantidade de prótons, é chamado de número atômico. Número atômico do alumínio. Ah, qual é o número atômico do alumínio? 13. Qual é o número de prótons? É a mesma coisa. Esse número aqui de cima, que é a soma de próton e nêutron, é o que a gente chama de número de massa. Tá? A gente não usa muito esses nomes para muita coisa, mas se aparecer vocês já conhecem. Vocês já ouviram falar. O número de massa 27, soma de próton nêutron, número atômico 13, quantidade de próton e elétron. Tá? A gente no dia a dia usa muito esse número aqui, ó, quando a gente precisa, por exemplo, fazer uma distribuição eletrônica. Esse número aqui a gente usa para cálculo estequiométrico, para calcular massa molar. Então, esses números, né, é importante a gente citar que, de forma nenhuma, eles precisam ser decorados. A tabela periódica vai mostrar, os exercícios também mostram, quando for preciso. Tá? Beleza? Vamos falar dos íons. Vamos falar dos íons. Íons. Eu represento átomos desta forma, mas os átomos nem sempre estão neutros. Então vamos falar agora da representação de íons. Tá. O termo íon, ele é associado a átomos que não estão neutros.
Se o teu átomo está neutro, você chama de átomo. Se o teu átomo não está neutro, você chama de íon. Acabou. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Por que que um átomo pode não estar neutro? O que que faz um átomo não estar neutro? Ter excesso de elétron, ter excesso de próton, sei lá, né? E o que que acontece para o átomo? Peraí, deixa eu ver como é que eu pergunto isso. Como que o átomo tem esse excesso de elétrons ou falta de elétrons? Como que isso acontece na prática? Isso acontece normalmente quando um átomo interage com outro. Por exemplo, um exemplo onde isso acontece muito é na ligação iônica. Fulano se aproxima do Beltrano, ocorre uma troca de elétrons, um átomo perde elétron, o outro ganha. Então, assim, os átomos interagem entre si na natureza. E o que significa interagir? Significa trocar elétrons, ganhar, perder. Quando isso acontece, eu tenho íons. Então, vamos escrever coisas sobre íons. Primeiro, íon é uma partícula com carga elétrica. Partícula carregada eletricamente. Tá? Esses íons, eles podem apresentar ou cargas positivas ou negativas. Normalmente, quando o íon é positivo, a gente costuma chamar de cátion. Quando é negativo, a gente chama de ânion. Agora, tem uma coisa aqui que eu vou colocar, gente. A gente não vai usar isso agora, mas é importante que a gente já fique sabendo disso para outras coisas. Quando a gente estuda química, a gente toma contato com dois tipos de íons. Quer ver? Eu vou explicar o que que é isso. Eu tenho íons monoatômicos e tenho íons poliatômicos. Agora vamos tentar entender o que que é isso. Bom, monoatômico, um átomo, poliatômico, vários átomos. Íon tem carga, não é? Então o que que é um íon monoatômico? É um átomo com carga. Quer ver um exemplo? Na mais um. É um íon monotômico. Professor, como você sabe que isso é um íon? Como que eu sei que isso é um íon? Porque eu escrevi a carga. Se eu não tivesse escrito a carga, o que que eu teria aqui? Um átomo. Ó, átomo, íon. Deu para entender? Quer ver outro exemplo? De íon monotômico? O, 2 menos. É um íon de oxigênio com uma carga 2 negativa. Ó, outro exemplo. Al, 3 mais. Percebe que quando o elemento está com carga, eu tenho que escrever a carga. E o jeito de escrever a carga, gente, é sempre em cima do lado direito, tá? Você pode escrever mais 3, 3 mais. Antigamente, sabe como a gente escrevia isso aqui? A gente escrevia assim, ó, Al mais, mais, mais. Antigamente, bem antigamente, tá? Tô falando da década de 80. Antigamente você escrevia o número da carga com a quantidade de símbolozinhos. Era bizarro. Tipo, o oxigênio vinha assim, ó, oxigênio, menos, menos. Aí depois ficou menos 2, fica mais fácil, né? Tá? Só que às vezes aparece um íon muito bizarro. Quer ver um íon bizarro mais famoso? Quantos átomos tem aqui? 5. Eu tenho um enxofre e um oxigênio com 4, né? Isso aqui é um íon poliatômico. São todos esses átomos juntos, têm uma carga 2 negativa. Quer ver outro exemplo? Tem um famoso também, ó, que a gente usa muito também.
Esse aqui é o sulfato, né? Sulfato. E esse aqui? Amônio. Ele é um íon formado por 5 átomos. São 4 hidrogênios e um N. Tudo isso com carga mais um. Tudo isso com carga mais um. Tá bom? São íons monatômicos e íons poliatômicos. Vou pegar alguns exemplos aqui, ó. Vamos ver se vocês lembram disso aqui, ó. Eu vou fazer um mini exercicinho junto com vocês aqui. O exercício é o seguinte: eu vou colocar o símbolo de uma coisa aqui e a gente vai tentar juntos descobrir quantos elétrons e quantos nêutrons. Ah, faltou próton, né? Nêutrons e prótons tem ali dentro, tá? Vou pegar um elemento, às vezes vai ter carga, às vezes não vai ter carga, e a gente vai ter que descobrir quanto tem de cada uma das partículas dentro dele. Como a gente já estava trabalhando com alumínio, vamos começar com alumínio. Ó, determine a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons do alumínio, 13, 27, 3 mais. Tá bom? Bom, eu vou começar pelo começo. O que que eu sei? Que esse número aqui, de cara, já é o número de prótons. Prótons. Esse número é a soma de próton e nêutron. Como eu já tenho 13 prótons, e o número aqui de cima vale 27, então eu já sei que eu terei 14 nêutrons. E aí a soma dá 27. Qual é o cuidado que vocês têm que ter, se vocês não lembram desse assunto? É aqui, no número de elétrons. Por quê? Se eu não tivesse escrito nada aqui, ó, eu estaria nessa situação. 13, 13. O fato de eu estar escrito 3 mais significa que esse íon está com excesso de 3 prótons. Você pode pensar de duas formas, na verdade, né? Você pode falar assim, ele está com excesso de 3 prótons, ou ele está com falta de 3 elétrons. Tanto faz. O fato é o seguinte: se ele está com excesso de 3 prótons, é porque ele obrigatoriamente tem que ter 10 elétrons. 10 elétrons. Eu tenho 10 cargas negativas com 13 cargas positivas. Esse átomo está desequilibrado eletricamente. O que está sobrando nele? 3 cargas positivas ali. Tá? Vamos pegar outro exemplo. Fala. Não mexe no número de prótons, porque esse número não mexe, né? Por isso que eu sempre começo com o número de próton. Tá? O número de prótons é aquele que ele tem mesmo. Né? Quer ver um outro caso? Ah, esse aqui, ó. Ó, um íon que é bem famoso, que a gente usa pra caramba, né? É o íon cloreto, que tem no cloreto de sódio, que tem no ácido que ioniza, o íon Cl-.
Dan, pode pegar a câmera? Que susto, caralho. Calma, peraí. Nossa, deixa eu tomar água primeiro. Não, não, tudo bem, relaxa, tá tudo certo. É que tá meio alto aqui, eu tava concentrado, eu tomei um susto. Ó, cloreto, Cl-1. Número atômico 17, número de massa 35. Eu vou começar daquele jeito. Ah, o cara tem 17 próton. Acabou. Acabou. O cara tem 17 próton. Tá. Além dos 17 prótons, a soma de próton e nêutron tem que dar 35. Então, se eu tenho 17 prótons, eu tenho que ter 18 nêutrons para que a soma desses dois números me dê o número de cima. Tá? E agora vem a parte do elétron. Bom, se eu tivesse assim, ó, sem a carga, eu diria que esse cloro teria que ter 17 elétrons. O fato de eu ter escrito menos 1 quer dizer que está sobrando uma carga negativa. Eu tenho uma carga negativa a mais. Então eu tenho que ter 18 elétrons. Então o truque, ele é bem simples. A carga positiva indica que ele tem menos elétron do que próton, que era aquilo que você estava falando, e a carga negativa indica que ele tem mais elétron do que próton. Simples assim, tá? Ou seja, a carga, ela indica aquilo que está sobrando. Se tiver carga positiva, é porque tem mais próton. Se tiver carga negativa, mais elétron, tá? Esse é o ânion, esse é o cátion, tá bom? Tá acabando os assuntos fáceis, né? Meu, a semana que vem, se preparem, tá? Já vai começar a loucuragem. Já que a gente está no inferno, vamos abraçar o capeta. Coincidências atômicas, gente. Já para ir finalizando essa parte de modelos atômicos, parte 1, tá? O que, ao longo do tempo, os físicos e químicos, depois que se estabelece que o átomo é formado por partículas subatômicas, os físicos e químicos começam a descobrir na natureza algumas situações relativamente curiosas. Do que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso encontrar na natureza, por exemplo, átomos que são diferentes, mas que têm o mesmo número de nêutron. Átomos que são diferentes, mas que têm o mesmo número de próton. Átomos que são diferentes, mas que têm o mesmo número de elétrons. São coincidências que ocorrem na natureza. E à medida que essas coincidências foram sendo descobertas, os caras foram dando nomes para elas. Ok? Então, quando se fala em coincidências atômicas, surgem aqueles nomezinhos. Vamos começar falando deles. A primeira coincidência que foi descoberta é a existência de átomos isótopos. Vocês lembram que o Dalton já dizia que os átomos são diferentes por causa das valências e das massas? Muito bem. Antes da gente descobrir isótopos, o que se acreditava? Que todo átomo de hidrogênio tem a mesma massa e faz uma ligação. Todo átomo de oxigênio tem a mesma massa e faz duas ligações. Todo átomo de carbono tem a mesma massa e faz quatro ligações. Isso era o que se tinha como verdade. Só que os físicos começaram a descobrir carbonos diferentes. Eram átomos de carbono, faziam quatro ligações,
mas existiam carbonos com massas diferentes dos outros. Começaram a descobrir que isso acontecia com hidrogênio. Eu tinha hidrogênios mais gordinhos e hidrogênios mais magrinhos. Então, com a descoberta dos elementos isótopos, os físicos tiveram certeza de que não era a massa do elemento que distinguia um do outro. Era outra coisa. Então, o que são átomos ou elementos isótopos? São átomos que possuem massas diferentes, mesmo sendo do elemento químico igual. Mesmo sendo do mesmo elemento químico. Tá? Vamos pegar um caso do carbono, né, que é o caso que a gente fala muito em vários contextos. Não sei se vocês sabiam, alguns de vocês talvez já saibam, que na natureza existem 3 variedades de carbono. O seu corpo tem os 3. No meu corpo, toda matéria orgânica, né, tudo que tem carbono, vai aparecer 3 tipos de carbono. Os 3 são átomos de carbono, os 3 têm o mesmo número de prótons, 6, só que eu tenho um carbono com massa 12, um com massa 13 e um com massa 14. A gente costuma até falar assim, né? Esse aqui é o isótopo 12 do carbono. Esse aqui é o isótopo 14 do carbono. Tá? Então, quando eu quero especificar que carbono eu tenho, eu falo, é o isótopo 12, carbono 14, carbono 13. Tá? Esse tipo de fenômeno, pessoal, repito, acontece com quase todos os elementos da tabela. Tem elemento que tem 6 isótopos diferentes. Tem elemento, se não me engano, tem um elemento, não me lembro qual era, que está bem no meio da tabela, que chega a ter 9 isótopos. São 9 átomos daquele tipo, só que com massa diferente. Curiosidade sobre esse fenômeno. Invariavelmente, invariavelmente, um dos isótopos acaba sendo radioativo. Por exemplo, no caso do carbono, o radioativo é o 14. Geralmente o isótopo mais pesado tende a ser mais radioativo, tende a ser o radioativo. Um outro caso que é bem famoso, a ciência estuda muito, é o caso do hidrogênio. O hidrogênio foi um dos primeiros também a ser descoberto. Todo hidrogênio tem um próton, mas nem todo hidrogênio tem a mesma massa. Eu tenho o hidrogênio 1, o 2 e o 3. Isótopo 1, isótopo 2, isótopo 3. O 3 é radioativo. Tá? Beleza? Uma outra possibilidade relacionada a esses elementos, a esses números, né, é quando ocorre dos átomos terem o mesmo número de nêutron. Nêutron. Aqui os átomos têm prótons iguais, mas a massa é diferente. Aqui eu tenho os isótonos. Átomos isótonos. Possuem o mesmo número de nêutrons. Possuem o mesmo número de nêutrons. Deixa eu tentar lembrar um caso aqui. Tá. Ah, é sempre esse que eu lembro. Nossa, falta de criatividade. Tudo bem, vai. Ó,
Aqui são dois elementos diferentes, o nitrogênio e o carbono. O nitrogênio, ele tem número atômico 7 e tem uma versão dele que tem número de massa 14. Esse aqui é o nitrogênio 14. Esse aqui é o carbono 13. Ele tem número atômico 6 e número de massa 13. Tá? O número de prótons é completamente diferente. 7 e 6. Mas o número de nêutrons é igual. Aqui eu tenho 7 prótons, 7 elétrons, já que o átomo não tem carga, né? Mas o átomo não tem carga. E 7 nêutrons. Aqui eu tenho 6, 6 e 7. Olha lá, isótonos. Tá? Isso é pra merda nenhuma, vou falar bem a verdade, né? Não, tem aqueles exercícios assim, né? O átomo X é isótopo de Y, que por sua vez é isóbaro de Z, que por sua vez tem 32 nêutrons. Calcule o número de não sei o quê. Tem vários exercícios assim, na apostila tem uns legais. Então você vai usando uma dica para descobrir o número do outro, aí usa a dica, só que você tem que lembrar as definições, né? Qual é a terceira possibilidade de coincidência? São os átomos apresentarem um número de massa igual. Sabe esse númerozinho aqui de cima, ó? Que é a soma de próton e nêutron? Então aí a gente tem os átomos isóbaros. Átomos isóbaros. Isóbaros. Possuem a mesma somatória de próton e nêutron. Oh, meu Deus. De prótons e nêutrons. Prontinho. Deixa eu lembrar aqui. Ah, fudeu, vou ter que usar o mesmo. Não estou lembrando de outro. Ó, tô sem criatividade, tá, gente? Nitrogênio 14. Nitrogênio 14. Lembra que eu falei que tem 3 tipos de carbono? O carbono 14 tem a mesma massa do nitrogênio 14. Mas observa que esses átomos não têm nada igual. Esse cara tem 6 prótons, desculpa, 7 prótons, 6 prótons. 7 elétrons, 6 elétrons. Quantos nêutrons tem esse cara? 7. E quantos nêutrons tem esse? 8. Eles não têm nada igual. Agora, quando eu somo próton e nêutron, aí iguala. Tá? São isóbaros. Eles têm o mesmo número de massa. Tá? Vamos colocar aqui, ó, só rapidão. Prótons, 7. Elétrons, 7. Nêutrons, 7. Prótons, 6. Elétrons, 6. Nêutrons, 8. Tá bom? Átomos isótopos, isótonos, isóbaros, e falta só umzinho. Umzinho. Aí eu prometo que a gente fecha. Que são os isoeletrônicos. É, mexe a câmera! A câmera! Calma. Peraí, eu posso mudar, gente? Peraí. Eu vou deixar mais um pouquinho aqui, ó. Só para vocês terminarem de copiar. São as espécies isoeletrônicas. Espécies
isoeletrônicas. O nome já é bem autoexplicativo, né? Espécies isoeletrônicas são aquelas que têm o mesmo número de elétrons, certo? Vou colocar 3 aqui, ó. Ó, eu coloquei aqui o alumínio, cátion, o oxigênio, ânion, e o sódio, cátion. Escolhi aleatoriamente aqui, tá? Vamos determinar as partículas deles. E aí, na hora que a gente fizer a determinação dos elétrons, vocês vão enxergar a tal da isoeletrônico. Ó, prótons, alumínio 13, oxigênio, 8, e sódio, 11. São os prótons. Agora vamos para os elétrons. Gente, o cara tem 13 prótons, mas a carga dele é mais 3. Então ele tem 3 prótons a mais do que ele teria de elétrons. Então é 10. Que a gente tinha visto ali o exemplo. Aqui é a mesma coisa. Ele tem 8 prótons, mas a carga dele é 2 menos. Então ele tem 2 elétrons a mais. E aqui eu tenho sódio mais 1, tá vendo? O cátion Na mais 1. 11 prótons. Mais 1 indica que ele está com um próton a mais. Então ele tem que ter 10 elétrons. Pronto, isoeletrônico. Tá bom? Aí só para a gente terminar aqui, os nêutrons, ó, 14. Aqui tem 8, né? Confere aí. E aqui tem 12, né? 12 com 11 dá 23, isso. É isso mesmo. Tá bom? Acho que para mim já deu. Ah, isso. Ei, nerd do caralho. Tudo bem? Eu só vou falar para o pessoal de casa o que você falou, porque vai que é dúvida deles. Danilo, por que você escreveu aqui espécies isoeletrônicas e não átomos? Porque a gente está trabalhando com íon, né? Tá? Para os outros, a gente está trabalhando com átomo mesmo. Aqui a gente trabalha com íon, então eu uso o termo espécie para ser mais geral. Tá bom, gente? Então eu vou parar por aqui. E aí, a semana que vem, a gente volta fazendo exercícios e dando continuidade para as duas frentes. Tá bom, gente? Durante essa semana, agora, final de semana, eu vou começar os cadastramentos. E conforme vocês forem entrando na plataforma e tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, a gente vai conversando. Tá bem? Também vou mandar para vocês, tá, gente, no final agora da semana, o que a gente vai fazer na monitoria da semana que vem. Porque a ideia é que a gente toda semana tenha alguma atividade na monitoria. Então eu vou dizer o que a gente vai fazer, tá? Eu vou atender alguns alunos ainda, fazer o cronograma de estudo. Então fiquem atentos ao grupo, por gentileza. Tá bom? Então é isso. Quintou. Para o pessoal de casa, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, gente? Tô com a internet ligada aqui ainda, tá? Tudo certo? Então tá bom. Durante o final de semana a gente vai se falando pelo grupo, tá, gente? Beijo para vocês aí. Fiquem com Deus. Até amanhã, semana que vem.